Sejam bem-vindas, gatos, garotas, vão chegando por aí que eu vou receber aqui as convidadas de hoje para o Círculo de Mulheres, do livro das Mulheres que Correm com os Lobos, a Gladys e a Lu. Olá, Gladys, seja bem-vinda, tá chegando aí nossa convidada. Já vamos começar a falar desse livro que é tão importante para a gente se reconectar, esse livro que é tão importante para a gente entender através dos contos, né? A gente olha para esse livro e percebe o quanto a gente pode se reconectar com nós mesmas. Boa noite, todo. Boa noite, Gislene, já. Boa tarde, Gislene. Já vou convidar aqui a Gladys. Vou botar um fone só que pra ficar melhor. Acho que a nossa... A Lu deve estar chegando. Chegou, já vou convidá-las. Vou chamar aqui vocês. E a Lu. Olá. Oi! Oi, Tuti, tudo bem? Tudo bem, Gladys? Tudo jóia? Tudo jóia. Oi, Lu! Oi, boa tarde. Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas, maravilhosas aí. Vamos direto ao assunto, né? Sim, Então, eu amo esse livro, como vocês também devem amar esse livro. E ele nos trouxe aqui hoje, com as duas convidadas de hoje, para a gente relacionar aí o conto do Barba Azul. Já tivemos lives aí com o conto da Vassalice, agora a gente está no conto do Barba Azul, né? Eu vou resumir esse conto aqui para a gente introduzir, mas nas lives, todas as lives agora serão trechos do Barba Azul, serão títulos que tem ali nem é que no conto da Vassaliça eram as tarefas, né? E nesse do Barba Azul, ela vai separando cada trecho relacionado ao que diz respeito lá à história do Barba Azul. Então, vamos resumir lá. O Barba Azul é um conto que fala de um homem que tinha uma barba azul e três irmãs. Eles se encontram lá, se conhecem, e todo mundo acha estranho aquele homem com a barba azul, né? Algo diferente, algo totalmente fora do normal. E, e as irmãs ficam assim, na dúvida o que, que é aquilo, o que, que é aquela barba azul. Elas se questionam e tal. Só que ele pede a irmã mais nova em casamento e ela aceita e vai morar com ele num castelo. Lá nesse castelo, então, ela tem tudo que ela quer, né? Tem uma casa enorme, muitas portas nessa casa, nesse castelo. E ele resolve viajar. E ele entrega para ela um molho de chaves. E nesse molho de chaves são todas iguais, só que tem uma bem pequena. E ele fala para ela não mexer naquela chave, não usar ela, que é a única que ela não pode usar. Essa chave ela não pode usar de jeito nenhum. Só que isso para dizer para nós mulheres, né? Não use uma chave é a mesma que dizer use essa chave. E ela então chamou as irmãs para passar um período lá no castelo com ela, para ela não ficar sozinha e tudo mais e tal. Conta ali na história, né? As irmãs vão para lá e as três ficam, né? Querem saber quais são essas chaves, qual porta, o que que tem por trás da porta, né? O que que tem em cada porta. Aí elas vão lá e abrem as portas, tem comida atrás, outras têm dinheiro, e elas vão abrindo, abrindo, até que elas chegam a essa porta misteriosa que é aberta com essa chave pequena. E essa chave, elas conectam lá, abriu a porta e elas percebem que dentro desse quarto tem muitos ossos e muito sangue, restos mortais assim de pessoas. E elas saem de lá e a chave continua sangrando. Continua sangrando. E elas tentam de tudo para aquela chave não sangrar mais, mas ela fica sangrando ali.
Daí ela esconde essa chave no guarda-roupa e ele chega e pede o molho de chaves para ela. E ela entrega, então, o molho de chaves e ele percebe que está faltando aquela chave. Obviamente, ele percebeu e pediu para ela, ó, cadê a chave aqui? Ela tenta inventar várias desculpas, que perdeu e tudo mais e tal. Só que ele fica ali tentando entender o que que é, até que ele descobre que está no quarto lá com ela. Pega essa chave e vê que realmente ela abriu, porque a chave, como está sangrando, é porque ela conseguiu abrir essa porta. E aí ele diz, então agora chegou a tua vez, né? Que é a hora de matar ela também, como as outras esposas que ele teve, que ele matou lá nesse quarto, ali pelo contexto da história. Aí leva ela para lá, ela pede para ele dar 15 minutos para ela, pelo menos, se despedir e tudo mais, né? E ele deixa, então, ela se despedir e ela consegue chamar os irmãos, junto com as outras irmãs, chamar para que os irmãos salvem ela. E ela fica tentando ali naquele momento, até que os irmãos chegam e matam aí o Barba Azul. E semana passada que a gente falou na live, né, do quanto essa chave que a gente às vezes tem, a chave para abrir as nossas portas, né? Portas de coisas que a gente precisa enfrentar, coisas que a gente precisa descobrir, o que está acontecendo ali, a gente às vezes evita de colocar a chave no lugar certo. E quando a gente coloca essa chave, mesmo que eu não queira mais enxergar o que tem dentro daquilo ali, a chave continua sangrando, né? Então, quantas vezes a gente conseguiu abrir a porta ali da nossa alma, né? E sentir algo muito dolorido que estava na nossa cara e a gente tentou, não, peraí, não é bem assim, eu vou sair daqui, vou fechar essa porta e tá. Só que a chave continua, né? Continua sangrando, nos mostrando que tem alguma coisa lá dentro que a gente precisa ver. E hoje eu coloquei o título dessa live, quanto o poder instintivo ele nos, ele nos ajuda a gente abrir essa porta e tá tudo bem, e a gente conseguir achar o caminho dela, ou entender por que ela tá ali, por que essas pessoas, por que no caso do conto tem um Barba Azul que mata várias mulheres ali naquele quarto, né? E aí convidei a Gladys e a Lu, são terapeutas de saberes femininos, como eu, trabalhamos com mulheres também, e gurias, hoje a gente está no trecho que se chama O Predador Natural da Psique, né? E aí, para a gente já introduzir, eu queria pedir para vocês me falarem relacionado a isso que eu vou comentar com vocês agora. Quiserem contar sobre o que vocês empreendem ou com que vocês querem trabalhar, que vocês querem ajudar as mulheres. Porque eu estava vendo aqui no conto essa parte do quanto o predador natural da psique, quanto que a intuição, se a gente não se abre para essa intuição, né? O que acontece se a gente deixa esse predador vir, né? E nesse trecho ela conta aqui vários contos, várias histórias das pessoas que não conseguem ser o que elas queriam ser e elas saem do lugar. Então ela fala que esse Barba Azul seria um mágico fracassado, né? Aquele que tentava fazer lá as mágicas com pessoas, né? Cortar as pessoas e não conseguiu. E aí tem um trecho que ele fala assim: o complexo que a gente tem, né, profundamente, o Barba Azul simboliza um complexo profundamente recluso que fica espreitando as margens da vida da mulher, observando, à espera de uma oportunidade de atacar. Embora ele possa se apresentar simbolicamente de modo semelhante ou diferente nas psiques masculinas, é um inimigo ancestral e contemporâneo dos dois sexos, né? O quanto se a gente entrar na nossa floresta, que nem lá no conto da Vassalissa, quando eu entro na floresta, que é uma escuridão, né? E se eu deixo esse Barba Azul tomar conta de mim, ele pode ser um predador e me deixar cada vez mais frágil, né? Mais fraca. Gurias, podem comentar o que vocês leram, o que vocês sentiram desse conto e o que vocês fazem, se vocês quiserem comentar também.
Pode começar a Lu. Então, né, esse conto, eu acho que é um conto que representa a história de todas as mulheres, né? Ele fala muito de relacionamento abusivo, ele fala muito de predador interno, né? E eu costumo falar assim que todas as mulheres elas passam por um relacionamento abusivo, todas, né? O que muda é o grau desse abuso, né? E quando é uma coisa muito sutil, as mulheres não conseguem identificar, né? E esse conto mostra isso, né? O Barba Azul, né? Ele é muito sutil no começo, né? Ele não mostra que ele é abusivo, né? Não é perceptivo, né? E a irmã mais nova, né? Pela inocência, ela não percebe. Ela se encanta por ser galanteador, por ele ser rico, por um monte de coisa, e ela embarca nisso. Né? Ela embarca nisso e ela quase morre. E já as irmãs que falam desse poder instintivo, dessa intuição, elas desde o começo elas percebem, né, que não é legal, que alguma coisa está acontecendo, né? E eu acho que é muito comum a gente ver das mulheres, a gente escutar das mulheres uma fala e falar assim, ah, ele é legal, ele tem isso, ele tem barba azul, ah, mas ele é legal, ah, ele está desempregado. Ah, mas ele é educado. Ah, ele é grosso. Ah, mas ele estava nervoso, né? Então, assim, eu costumo falar sempre que quando tem um mais, quando a gente fala assim, mais ele, quando a gente está no relacionamento e a gente fala mais, preste atenção, isso já é uma mensagem da sua intuição, já é uma mensagem da sua mulher instintiva falando alguma coisa para você. E as mulheres, elas se negam a enxergar isso, né? É por isso que a gente trabalha com mulheres, né, Tuti? Por isso que a gente usa muito esse livro, porque a gente está aqui para abrir os olhos das mulheres, né? Para empoderar as mulheres, porque nós estamos precisando disso, as mulheres estão precisando disso, né? Agora quer falar, Gladys? É Gladys? É Não sei, Glardes. não sei. Tem um R aí no meio. Gladys, Isso. Gladys. Então, primeiro quero agradecer, Tuti, o convite, né? A presença aqui da Lu também. É uma grande honra estar aqui nesse círculo e falando desse tema. Eu sou terapeuta homeopata há 11 anos e a grande maioria da clientela é feminina, né? São mulheres ou filhos, crianças que as mães trazem para mim. Também existem homens que eu atendo com honra, né? Por se permitirem a passar por esse processo. E recentemente eu comecei essa formação, né, direcionada ao sagrado feminino, porque eu digo que é um segundo passo. As mulheres chegam com dor. As mulheres que tiveram contato com um barba azul, né, ou que estão sendo dominadas pelo seu barba azul, elas chegam feridas, adoecidas, física, mental, emocional ou espiritualmente. Então, esse é o primeiro estágio, né, que tem que ser olhado e cuidado. Depois vem o processo de autoconhecimento e empoderamento para mudar essa realidade. E elas precisam aprender, ali no final do texto ela fala assim, me dê 15 minutos para eu orar, né, e falar com Deus, antes de você me matar, né? Esses 15 minutos tem que ser sagrado dentro da vida de uma mulher, para ela olhar para ela mesma, dentro da vida de qualquer ser humano, essa conexão consigo, com os seus mentores espirituais, com o seu sagrado, para silenciar esse barulho externo, né, que nos traz confusão e nos faz ficar nessa roda automática de desconexão, de busca, né, pelo que está fora e desconectado pelo que está dentro. E depois que eu inseri essa prática desses minutos no dia, a minha intuição e as outras ferramentas que ela fala ali, né, que a gente tem que desenvolver, vão ficando cada dia mais aguçadas. Então, hoje, se alguém me fizer uma proposta,
Vamos dizer assim, a Tuti fez a proposta lá no nosso grupo do Facebook. Ai, quem quer participar comigo das lives? Eu não dou a resposta imediata, entende? Isso eu preciso analisar, ou preciso estar alinhado com o que eu já determinei para mim. Então, eu acho que isso é o que a gente tem que ensinar as mulheres ou as pessoas a fazerem, essa conexão, para entender quando é o seu barba azul que está tentando te sabotar, ou quando você está indo na onda de um barba azul fora de você, né? E quando você entra nesse movimento, as coisas vão ficando mais suaves na sua vida. A dor diminui, o sofrimento diminui, o empreendedorismo, né, que é o seu tema, né, começa a ficar mais assertivo, diminuem problemas, conflitos com os parceiros de trabalho, porque você se conhecendo não vai se colocar numa situação de desalinhamento com o que você é e o que você está disposto a fazer. Então, como vocês falaram, né, esse livro, para as mulheres que estão ouvindo pela primeira vez, ele é um livro de poder. E a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei assim, nossa, um livro de poder? É um livro de poder porque ele vai te instruir a como você se desenvolver. Agora eu estou em busca de outros livros de poder, porque a experiência com esse foi maravilhosa, né? E como existe esse, existem outros. Então, o que a Tuti está fazendo aqui é muito legal, esse compartilhamento, né? E a gente tem feito uso desse livro em outros movimentos dentro dos nossos atendimentos para ensinar as mulheres o que a gente já tem aprendido com a leitura dele e com a prática do que ela orienta, né? Então, os meus 15 minutos são de manhã ao acordar, porque eu ainda não fui contaminada pelo mundo fora de mim. Então, esse para mim é o melhor momento. Mas se você não tem condição de fazer isso logo que acorda, reserve 5, 10, 15 minutos para você fazer isso. E aí, nós como terapeutas dos saberes femininos temos várias técnicas, né? Várias ferramentas para você fazer isso, né? Tuti, eu falo muito, viu? Isso aí, coisa boa. Eu anotei aqui que vocês falaram duas coisas para mim buscar aqui no que eu tava pensando. A Lu tava falando desse barba azul, né? Tanto do relacionamento, eu acho que eu vejo assim, essa semana eu tava falando nas aulas de lançamento que eu tô fazendo sobre os sabotadores, né? Os sabotadores lá, a vítima, o crítico, a predominância dos sabotadores mentais. O quanto um sabotador é um barba azul, né? Ele tá ali, a gente aprendeu isso durante a vida, juntou vários padrões aí que a gente ouviu de fora dos nossos pais, todo mundo. Aquele crítico ali, o principal sabotador, vem para dizer que tu não tá bem arrumada para vir aqui na live, tu não tá com batom, tu tá isso, tá aquilo, sempre colocando um defeito, né, na gente, a nossa voz não é legal, nosso cabelo não tá bom, nosso corpo não é esse. E o quanto é esse barba azul, mesmo que a gente está vendo que ele tem uma barba azul, que tá totalmente diferente do padrão que ele do ideal que seria, eu continuo ainda naquele vício de colocar defeitos em mim e de enxergar esse no máximo, como a Lu falou, eu fico assim, meu cabelo não é bom, mas tal coisa, né? Mas eu fico sempre nesse limbo, assim, nesse círculo, quando eu não me conheço, como a Gladys falou também. Quando eu não sei que existe essas coisas que a gente está falando aqui, quando eu não sei que tem a possibilidade de conhecer, de saber quem é o Barba Azul, né? Ontem eu estava falando na aula sobre quando eu quero ir em algum lugar, se eu quiser ir na cidade de vocês e eu não colocar no GPS, eu vou sair daqui de Santa Maria e eu vou ir para qualquer estrada, só que a estrada pode ir para um caminho totalmente diferente do que seria ir na casa de vocês. Nesse caminho eu vou ir para lugares e vou me perder, não vou saber, vou demorar muito mais para chegar. E esse autoconhecimento que a gente fala, parar esses 15 minutos para a gente pensar quem sou eu aqui agora, né? Quem sou eu hoje, e agradecer pelas coisas,
e olhar para si mesma, né? A gente pode se perder, a gente se perde no caminho e parece que não tem sentido, a vida parece que não tem ligação, não tem nada. Vamos ver o que está comentando aqui. A Gislene comentou: qual o teu Instagram? O meu Instagram é @tutsandrine, com Y. E das meninas é Glardes, Glardes Lampert. E eu, como é que chama aquele? Underline, Luciene Underline. Martins, underline oficial. Aqui em cima, na flechinha, a gente consegue se conectar ali com... Acrescentando, né? Acrescentando o que você está falando, né, Tuti? Esse lado predador é o nosso lado sombra, né? A gente não é só luz, a gente tem a nossa sombra. E quando as pessoas não conhecem, né? As pessoas vivem sem se dar conta daquilo. E é bem legal quando as pessoas começam a buscar esse trabalho de autoconhecimento, né? É muito interessante, assim, quando eu estou acompanhando as mulheres no consultório ou nos grupos terapêuticos, e elas começam a entender, a perceber esse predador e acolher esse predador, né? Porque também não é assim. A gente tem aquela sombra, né? E muitas pessoas, quando conhecem a sombra, tentam agir contra aquilo, mas aquilo faz parte da sua característica. E aí a gente tem que aprender a lidar com aquilo, né? Por exemplo, uma sombra da maioria das mulheres, insegurança, né? Essa mulher vai se sentir insegura em alguns momentos. Espera aí, vamos aprender a lidar com isso, né? Vamos aprender a lidar e vamos buscar formas de eu me sentir mais segura. Porque quando eu estiver numa live, eu não vou me sentir insegura. Quando eu estiver num projeto importante, eu vou me sentir insegura. Então, como que eu faço para eu essa insegurança estar aqui do meu lado, né? Como que eu faço para caminhar com essa insegurança? Como que eu faço para caminhar com esse predador? E aí esse livro ele mostra isso para gente. Ele traz uma reflexão de quais são os seus predadores internos e vamos caminhar com eles. A gente precisa acolher e caminhar. Eu vou falar um pouquinho da experiência semanal. Eu tenho orado antes de dormir pedindo orientação, né? E eu tive um sonho que foi muito orientador mesmo, que ele falava como se eu estivesse sendo perseguida por um barba azul, inconsciente meu, e ele sabia exatamente para onde eu iria e o que eu iria fazer, que é isso que a Lu estava falando. Nós, o nosso lado escuro, o nosso lado sabotador é a nossa parte inconsciente, que é o que a gente aprendeu a fazer e que a gente não percebe. Então, assim, como eu explico isso para as mães, por exemplo, que vêm me procurar? O seu filho vai aprender te observando. De 0 a 7 anos, ele aprende observando. Você fez isso também. Então, quem você é? Você é a soma das pessoas adultas com quem você conviveu. Seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, não sei, né? Mas se o padrão familiar das suas mulheres, por exemplo, era ficar dentro de casa, ser dona de casa, mãe, sair e empreender, é um desafio gigantesco. Então, né, o seu trabalho tá direcionado a isso, né? As mulheres da minha geração não dirigiam. Eu sou a primeira a dirigir, a primeira a fazer faculdade, a primeira a empreender, entende? Então, assim, eu já enfrentei várias barbas azuis. Mas isso não foi fácil. Hoje eu estou num nível que, vamos dizer, eu estou com leveza, mas eu adoro pegar um novo barba azul e enfrentar ali na frente. Mas é um desgaste esse processo. Você sair do que aqui, né? Aqui dentro de você é conhecido, programado e é seguro, né? Então, quando a gente olha esses 15 minutos ou quando a gente conecta, eu sempre falo, olhe para as mulheres
que vieram antes de você, olhe para o seu sistema, porque você vai entender que os seus medos não são só seus e que você está mudando um padrão, ou uma crença, né? E isso vai exigir desgaste. Mas nesse processo de se conectar, você também pode se conectar com as forças desse sistema e dessa sabedoria que veio com você. Então, um dos sonhos que eu costumo muito ter é com a minha avó, porque ela era agricultora, dona de casa, mãe, mas tudo que eu fazia de novo e de diferente, hoje ela é falecida, né? Ela comemorava e ela vibrava. Então, assim, para mim, ela é a referência de vai para o mundo, neta, sabe? Então, a gente tem que se conectar com essas mulheres, porque o contexto que elas viviam era o que elas podiam viver. Hoje a gente está num outro contexto, né? Num contexto que existem barbas azuis, mas a possibilidade das mulheres hoje de trilhar caminhos e ter liberdade para trilhar esses caminhos é muito melhor. As minhas avós, elas viviam dia a dia para sobreviver, né? Nós já estamos num nível que a gente consegue garantir a sobrevivência e pode construir coisas novas. Então, se autoconhecer é poder aproveitar essa possibilidade, né? De transformar a nossa vida como mulheres, ser exemplo para as nossas filhas e a cada dia a gente poder impactar outras mulheres nesse processo. Eu estou iniciando nessa caminhada do digital aí, e é um desafio diferente todo dia, mas está tudo bem, né? Tá tudo bem. Uhum. Ali ela fala de os outros poderes instintivos, né? Prestar atenção nos nossos insights, a intuição que a gente já falou, resistência, né? Porque vem uma dificuldade, a gente, mas respira fundo e continua. Tenacidade no amor. Não é só com o outro, né? É com a gente mesmo também, né? Porque amar o outro é fácil. Agora, esse olhar de cuidado, de amor com a gente, também tem que existir, né? Inclusive nos momentos de fracasso, de medo, de se deparar com um predador azul e tremer as pernas e não saber o que fazer, né? Percepção aguçada, alcance da sua visão, audição apurada, aí os cantos sobre os mortos, né, que é uma parte do livro também, e a cura instintiva. Quando eu falei antes que eu trabalho com a cura da mulher, às vezes a gente só entende que a gente precisa curar uma dor física. A maioria das pessoas ainda estão nesse nível, né? O que é dor? É dor só que tem uma lesão física no corpo. Uma gastrite, uma enxaqueca. Mas eu digo que essas dores, elas são já resultado de um sofrimento. Então, se o seu corpo chegou ao nível de somatizar uma doença, saiba que o seu modo de viver, o que você faz no seu dia a dia e o jeito que você processa isso mental e emocionalmente já está num caminho errado, né? Então, vamos cuidar da dor, vamos cuidar do adoecimento, mas depois tem que mudar esse jeito de viver, para isso não voltar a acontecer ou não agravar. Então, essas percepções a gente tem que desenvolver, né? Todas essas, não é uma, são várias, mas vamos começar com uma que é a intuição, né? Porque é um exercício intenso e hoje eu comparo com personal. Eu falo assim, a gente eu vou contratar uma nutricionista, eu vou contratar um personal, e ainda existe preconceito nessa questão dos profissionais na área de saúde mental, autoconhecimento, né? Porque a gente ainda está muito matéria, a gente está muito corpo, né? Eu invisto na minha cidade hoje, um personal é R$500, né? 40 minutos, 2 vezes na semana. Se você quiser mais, é mais. Quem investe R$500 por mês em autoconhecimento, né? Ou, eu vou num salão de beleza, eu gasto lá para tingir meu cabelo, cortar, fazer a unha, nada menos que R$200 por semana, vamos dizer, né? Ou tingir, colorir, fazer aquelas luzes, não sei. Mas você está disposto a investir isso em autoconhecimento? Eu sempre faço essa questão, né? Porque às vezes a gente vai no salão, pinta o cabelo, faz maquiagem e ainda não está se sentindo bem. Por quê? Não é a casca, né? Não é aqui que está
a questão, é mais para dentro. Então, investir em autoconhecimento, em autocuidado, não é só físico. É esse olhar e se autoconhecer. Então, para quem está ouvindo, eu convido você a olhar desse jeito, aprender com outras pessoas que já trilharam esse caminho, né? Porque é um processo mais suave. Lu, tu queria comentar alguma É, coisa? queria. Ela falou uma coisa no comecinho, que ela falou sobre, né, que ela vem de uma geração, de uma família, que ela foi a primeira a dirigir, ela foi a primeira a ser empreendedora, um monte de coisa, né? E aí eu fiquei pensando aqui, né, quantas coisas que a gente deixa de fazer para evitar lidar com esse predador interno, né? Eu também, né? Eu venho de uma família de mulheres, onde eu sou totalmente oposto das mulheres da minha família, né? Todas as mulheres da minha família é, eram comerciantes, é, eu fui a única que me formei, que fiz faculdade, eu sou a única pessoa, não só mulher, eu sou a primeira pessoa, a primeira mulher na minha família que se formou, a primeira que saiu da cidade, da Baixada Fluminense, que começou a empreender, que agora mudou para Florianópolis. Eu sou a primeira e única aventureira, né? A primeira a me divorciar, né? A única a me divorciar, né? E aí, quantas coisas, né? Eu acho que isso é uma reflexão muito importante para a gente fazer. Quantas coisas nós deixamos de fazer para evitar lidar com esse predador interno, né? Quando eu entrei para a faculdade, eu fiquei mega insegura. Uhum. Será que eu devo fazer faculdade ou será que eu devo ser comerciante como toda a minha família, né? Eu tinha vontade de vir para Florianópolis desde a época da faculdade, com 16 anos. Eu só consegui vir agora, com 38, né? E eu fiquei anos num casamento porque eu achava que eu tinha que ficar casada, porque eu aprendi isso, né? E isso diz muito dos nossos predadores que a gente não quer lidar. E a gente vai evitando para não lidar com esse predador, e a gente vai ficando aqui na zona de conforto. E aí, ficar nessa zona de conforto, gente, não significa felicidade, tá? Né? Eu recebo muitas mulheres no consultório que estão aqui na zona de conforto, resistindo a enfrentar esse predador e que estão infelizes. Mas Ou, por que que elas se mantêm? ou Hã? anestesiadas, né? Anestesiadas. Infeliz, infeliz, infeliz. Se precisa de uma anestesia é porque está infeliz, né? Uhum. Aí começa a comer compulsivamente, aí começa a beber compulsivamente, aí começa a arrumar relações extraconjugais. Isso tudo são anestesias para a gente se manter num lugar que não tá bom, né? Isso tudo para não enfrentar esse predador, né? Assim, isso acontece com todas nós mulheres, né? E a gente tem que estar se olhando, se vigiando o tempo Uhum. todo, né? Eu entrei, né? Esse livro é maravilhoso. Eu tenho um grupo terapêutico com esse livro, né? E é bem legal, porque sempre quando eu leio o capítulo para levar para o grupo, eu faço uma nova reflexão sobre a minha vida, Sempre, né? né? E não adianta. Eu já li o Barba Azul, sei lá, mais de 5 vezes. E toda vez que eu leio, eu faço uma nova reflexão sobre a minha vida. E a última reflexão que eu fiz desse capítulo foi: poxa, eu tô agora, já sou psicóloga há muitos anos, né? Mas agora eu tô empreendendo. Eu tô indo para um novo negócio. Agora eu tô montando o meu negócio. Agora eu tô indo com garra, né? Assim, eu sempre tive isso, né? E agora eu tô de novo com medo, com insegurança, Porque né? é E aí eu fiquei novo. assim, Luciane, hã? Porque é novo. É um lugar desconhecido. Sim,
Sim, é um lugar desconhecido, né? Mas a gente começa a entrar, né? Eu tô falando por mim, mas eu acho que é o papel de muitas mulheres, né? A gente começa a entrar num papel assim, poxa, isso é desconhecido, eu não vou dar conta, Uhum. eu não consigo, né? Eu escuto muito isso das mulheres quando vão para um trabalho novo, vão empreender, quando casam, né? Quando vão ter filho, acha que não vai dar conta. Quando decide se separar, acha que não vai dar conta. Isso é comum, a gente tem esse predador que vai ficar aqui, né? Vai ficar aqui falando pra gente que a gente não dá conta, né? E aí a gente tem que olhar pra gente e fazer uma reflexão, né? E eu tive que passar por essa reflexão. Eu olhei pra mim e falei assim, Luciene, você, poxa, você foi a primeira mulher da sua família a se formar, né? A dirigir também. Minha mãe tinha habilitação, mas morria de medo de dirigir. As mulheres da minha família também não dirigem. Agora que eu tô me lembrando disso. Você foi a primeira a sair de Nilópolis. Poxa, você fez pós-graduação, você trabalhou um monte de... Você é profissional liberal, você se sustenta, né? Você mora sozinha, você é independente. Por que você tá com tanto medo? E eu acho que as mulheres têm que fazer essa reflexão, né? E se empoderar nesse lugar, né? Porque senão a mulher trava e ela não vai para frente. Ela fica aqui, ó, nessa Uhum. zona de conforto, que não é um lugar feliz, é um lugar de sofrimento também. E ela vai buscando anestesias, o álcool, as drogas, a comida, compras compulsivas, excesso de estético, né? O excesso de academia, o excesso de beleza. Enfim, né? Eu fiquei com muita necessidade de falar sobre isso, que é uma coisa que eu acho que as pessoas não notam ainda, não percebem, né? Até o excesso, né? Como hoje está na moda ser fitness, ter o corpo sarado, uma alimentação boa, ser bonita, até o excesso disso é compulsão e não é saúde mental, né? É doença. Então a gente tem Uhum. que olhar, a gente tem que ter uma reflexão sobre isso, né? Nem tudo que esse mundo capitalista vende pra gente é saudável, né? Às vezes a gente embarca numa doença aí sem perceber. Vai natural, né? Uhum. Vai indo. Sim, vai como anestesia, vai só para evitar um sofrimento, só para, como eu não tenho coragem de sair daqui, só para eu conseguir me manter aqui. Mas Uhum. aqui não é saudável. Aqui não é uma zona de saúde. Então, a única forma é sair daqui. Aí, que o que vocês estão falando é muito interessante, assim, porque nós estamos quebrando outros padrões agora, e eu vejo que essa questão de, até quando a mulher não consegue sair do relacionamento que vocês falaram, quando ela tá infeliz e continua infeliz, né? É a mesma, relacionando a uma empreendedora, é a mesma coisa eu tenho que divulgar na internet a minha empresa, eu tenho que estar no Instagram. Só que o Instagram é um mundo novo, é uma coisa que ninguém da minha família conheceu, ninguém conseguia falar com pessoas que estão nos Estados Unidos, no Japão, nós aqui não, a nossa mãe, as nossas avós não falaram com pessoas em diversos lugares do Brasil, não fizeram lives ao vivo com pessoas, né? E a gente está mais fácil, às vezes, dizer que eu não sei mexer no Instagram, e aí eu vou. Também é uma forma de anestesia, né? Eu dizer que não sei mexer no Instagram sem nem tentar fazer, porque aí eu tenho uma desculpa, pelo menos, de que eu não sei mexer, então eu nem vou lá postar É mesmo. uma forma sabotadora, né, Tuti? É uma forma Exato, sabotadora. isso bem do que tu estava falando, né? E tem tudo a ver que, né, pegando outros livros assim que eu tô lendo também, que o da coragem de ser imperfeito, quando a gente se abre para a vulnerabilidade, né? Quando a gente acha que a vulnerabilidade é um sinal de fracasso, porque terminar um casamento que não tá bom é um sinal, é uma sensação de fracasso, porque parece que eu vou ser a mulher separada, que veio daqueles padrões e tudo mais. Se eu desistir da faculdade no quinto semestre,
quer dizer que se eu mudar de faculdade eu sou uma fracassada, porque eu não soube escolher a faculdade certa, né? Se a minha empresa vai falir e eu resolvo abrir outra empresa, eu sou a fracassada. Essa sensação, a gente foge dessa sensação. E a vulnerabilidade é a gente ser nós mesmas, né? Ou ter a coragem de sermos nós mesmas. Então, como diz esse livro que eu tô lendo, ter a coragem de ser imperfeita, ter a coragem de, não sou perfeita para o que dizem que tem que ser uma mulher casada, que tem que ser uma mulher que tem filho, que tem toda aquela coisa que a gente tem, que aquela carga do ter que fazer tanta coisa, né? E aí a gente fica ao mesmo tempo se sabotando, porque aí a gente não reserva esse tempo para a gente se conhecer. E o que vocês falaram desses 15 minutos por dia, quando eu falo para uma aluna assim, 15 minutos do teu dia para ti, elas se apavoram, porque elas acham muito, que é impossível ficar 15 minutos parada assim, olhando para si mesma e falando consigo mesma, entendendo, porque às vezes é tão dolorido, né? Dói tanto porque tu percebe, meu Deus, eu tô nesses 15 minutos tu percebe que tu tá num relacionamento péssimo. Porque vai vir, tu vai abrir a tua mente para o pensamento vir, né? O pensamento verdadeiro, a sensação mesmo que tá acontecendo contigo. E a gente não quer, obviamente, sentir isso, né? Porque a gente vai no mas, como a Lu falou, eu vou no mas, ele é legal, no caso de sair de um relacionamento, que prefiro não parar 15 minutos nem para pensar. E aí muitas mulheres começam terapia, começam psicólogo e desistem porque a terapeuta fala alguma coisa que é verdade, né? Ou diz, tu tem que parar 15 minutos para pensar em ti, descansar e tudo mais. Aí ela desiste, começa a achar horário, que não tem horário para as consultas, né? Começa a prorrogar isso do autoconhecimento, porque Isso é muito comum. é muito Isso é comum, muito né? comum. Porque É muito comum, é muito comum. tu vai Qualquer buscando a processo, terapeuta, né? Achando que ela vai te dar, vai tirar aquilo de ti, né? Que ela vai pegar lá o relacionamento e vai resolver tudo. Só que, na verdade, é tu mesma que tu vai ter que resolver. E isso é dolorido, né? É dolorido, é muito comum, acredito. exatamente. Exatamente, assim, qualquer processo, né, de autoconhecimento tem muita resistência, né? É muito comum as mulheres chegarem para gente, né? Elas querem a resolução daquele problema, mas elas não querem se mexer, né? Elas não querem mexer ali no que está incomodando, né? E é isso mesmo, né? Quando eu faço um processo de psicoterapia, eu olho, eu enxergo, né? Eu falo isso com propriedade, não só porque eu sou psicóloga, mas porque eu faço psicoterapia também há muitos anos, né? E quando a gente olha alguma coisa na gente que a gente não gosta, gente, isso é muito doloroso, né? E é muito comum as mulheres, quando estão nesse processo de autoconhecimento, resistirem. E aí, esse parar 15 minutos, né? Eu sempre eu falo isso muito no meu perfil. Às vezes eu indico para algumas clientes a fazerem meditação, né? É, eu ministro Jorei também, né? Eu sou do Jorei, não sei se vocês conhecem, mas assim, a gente precisa parar, porque só o parar faz a gente se ver. Aí um dia desses eu fui ministrar um Jorei numa amiga minha, e aí ela falou assim: se eu puder continuar fazendo aqui, digitando, respondendo mensagem que tem que fazer, eu faço. Eu falei: não, não, porque você não vai fazer contato com o que você precisa fazer contato. E aí, mesma coisa, a meditação, né? O que acontece quando a gente começa a fazer meditação? Eu faço meditação todo dia, tá? Eu faço meditação de manhã, tarde e noite, todo dia. Todo dia. E aí, o que acontece quando a gente começa a fazer meditação? Começou, nunca fez meditação na vida. A gente fica agitada, a gente não consegue, a gente fica pensando em um monte de coisa. E aí, o que a pessoa faz? Isso não é para mim, e vai embora. Não, gente, tem que continuar. A mesma coisa em qualquer trabalho terapêutico. Deu dor, isso não é para mim, eu vou embora. Não, gente, tem que continuar, tem que olhar para aquilo ali.
né? Tem que Comparando ao enxergar aquilo personal ali. trainer ou comparando ao exercício físico, esse processo vai ser doloroso, mas no final vai ter um resultado bom para você, né? É isso que as Tem que pessoas têm querer que entender. mudar, Uhum, tem que querer mudar, né? Assim, quando você busca processos de autoconhecimento, quando você pega esse livro para ler, né? Que é um livro altamente reflexivo, você vai olhar para você, você vai se questionar, né? E você só vai pegar ele se você quiser mudar. Se você uhum, quiser continuar a mesma coisa, você não vai pegar. Né? Um dia desses eu falei para uma cliente assim, né? Olha, você tem duas opções. Ou você continua nisso, ou você escolhe mudar. Se você escolher mudar, eu estou nesse processo com você, né? Que ela estava muito resistente, né? Se você escolher mudar, eu estou nesse processo com você. Se você escolher enfrentar os seus predadores internos, eu estou nesse processo com você. Agora, se você falar, ah, não, eu sou assim, síndrome da Gabriela, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu nunca vou mudar, né? É melhor, não busca autoconhecimento, não busca nenhum processo de autoconhecimento. É assim, é dolorido, não tem jeito. Não tem jeito, toda mudança é dolorida. Não tem Toda como, né? mudança é angustiante, Não né? tem como ficar no, na segurança de que não vai ter uma dor, que tu não vai ter que tomar uma decisão, né? Às vezes aí que tu entra no autoconhecimento, tu tem que tomar uma decisão, ou sair do emprego que não tá legal, finalizar alguma amizade que tá sendo pesada, finalizar um relacionamento. Tu vai ter que colocar a tua cara a tapa ali na decisão, né? E a Gislene comentou aqui se a E se a mulher mulher tá tá mais na mais energia. energia do masculino? Quando eu decidi empreender, que eu conheci um pedacinho assim do autoconhecimento, tinha muita energia masculina em mim, assim, eu queria fazer. Então, 7 da manhã, se eu levantava, era para trabalhar para outra pessoa. Eu não tinha como ficar 15 minutos fazendo coisas por mim. Eu me sentia culpada depois. Se eu ficasse 15 minutos parada ali, eu me sentia, meu Deus, não fiz o que a pessoa precisava que eu fizesse. Eu ficava ali. Eu queria estar sempre na no 24 horas trabalhando e parar era algo condicionava que como se eu estivesse deixando de fazer as coisas sempre naquela questão do outro, né? De pensar muito em fazer, fazer e não dizer não, também não saber dizer não. E quando a gente entra nesse autoconhecimento que a Lu estava falando, a Gladys também, a primeira coisa é a liberdade de dizer que não. É a liberdade de poder dizer assim, olha, me convidam para uma coisa que eu não quero ir, eu não vou. Eu saber dizer, e às vezes a gente acaba indo até num almoço que a gente não quer ir, mas a gente vai porque as pessoas vão pensar que eu não sou uma pessoa legal, então eu preciso ir. E eu fico sempre no que os outros estão pensando e acabo não dizendo não também. E aí, no outro trecho aqui, ela fala, isso tudo que a gente está falando, mas só para confirmar do trecho, e ela comenta assim: no entanto, esse fato é uma das verdades cruciais que a irmã mais nova deve reconhecer, que todas as mulheres devem reconhecer, a de que tanto interna quanto externamente existe uma força que atuará opondo-se aos instintos do self natural e de que essa força maligna é o que é. E é tudo isso que a gente estava falando, né? Viver a vida, optar por viver uma vida menos segura e com mais riscos, né? Eu sinto assim que quando eu decidi empreender, eu decidi viver uma vida com mais riscos e sair daquele modo segurança de ter um salário fixo, né? E só que, claro, o padrão da família que a gente estava falando era ter um salário fixo, que não era possível viver de sonho, que não é possível viver do que tu ama, tu precisa ter aquela carteira assinada ali, porque tu precisa ter o 13º no final do ano, precisa ter aquilo no início do mês. Então, todo esse conceito, e quando eu fui empreender, eu tive que me abrir para conhecer essa história da minha família, olhar para trás, entender qual o padrão que estava acontecendo ali,
que estava me sabotando, que nem a Lu falou, que mesmo depois de um tempo que a gente está, quando a gente está conquistando assim, que a gente pensava de fazer totalmente diferente da família, e a gente se sabota, né? Ao mesmo tempo vem a sensação da insegurança. Mesmo que eu estava conquistando o que eu queria, que era empreender, ao mesmo tempo vinha a sensação da insegurança, dizendo, meu Deus, espera aí, volta lá, que é o salário fixo. Vai que tu tá indo pro caminho errado, né? Aquela sensação assim. E é muito interessante isso que a gente está falando, reconhecer esse opositor, que essa sombra vai estar o tempo todo uma montanha russa, não é uma linearidade, né? Ou eu vou reto para a esquerda ou eu vou reto para a direita. Eu vou viver no risco, não na segurança de que eu tenho um salário fixo, de que eu faço tudo que dizem, eu convivo com todas as pessoas, sou a querida, maravilhosa e tudo mais. Não digo que não, nunca, né? E eu me abro para arriscar ter uma empresa e ela não ser o que eu quero, ou então eu não ter sucesso, eu me mudar como a Lucy mudou para Florianópolis e não ser tão bom quanto ela imaginava que fosse. Ela se abriu também para um risco, né? Quando a gente escolhe a faculdade, escolhe mudar de faculdade ou escolhe fazer outra coisa, outra pós, a gente se abriu para vários riscos que a família, muita gente da nossa família não fez isso e a gente está fazendo o contrário, né? Mas também não quer dizer que eles não tenham feito outras coisas importantes, né? Eles fizeram outros Exatamente. riscos importantes. Uhum. Eu queria falar uma coisa aqui sobre o que a Gislaine falou, né? Sobre se a mulher está mais na energia do masculino. Né? Eu não sei se ela deve estar perguntando isso por causa dela, eu não sei se ela é empreendedora, se ela está falando nessa questão, né, do empreendedorismo, né? Talvez sim, né, porque deve ser sua seguidora. Mas assim, eu lembrei de uma experiência minha, né? Porque nós mulheres estamos muito na energia do masculino, né? A gente aprendeu isso. E aí teve uma época da minha vida que eu estava muito na energia do masculino. E fazendo isso, né? Trabalhando de carteira assinada numa empresa, saindo da empresa, indo para o consultório, né? Saía de casa às 6 horas da manhã, né? Com minha mochila, livro, roupa de academia, tudo ali, uma bolsinha de marmitinhas para o dia inteiro, porque eu chegava às 10 horas da noite e era assim todos os meus dias, né? E foi uma época muito infeliz na minha vida. E eu tava na energia do masculino, tava na energia de fazer, de trabalhar, e eu desacreditava que era possível eu ser empreendedora, né? E aí, na época, o que que eu fiz com isso? Né? Sabendo que aquilo não estava bom para mim, que aquilo não fazia parte de mim, né? Eu nem tinha. Hoje eu falo que eu estava na energia do masculino, mas na época eu não tinha esse entendimento dessa forma. Eu sabia que não estava legal. Uma coisa que eu sabia era, isso eu tinha certeza, eu fui buscar isso. Eu tenho que aprender a fazer contato com o meu coração. Eu tenho que aprender a fazer perguntas e o meu coração responder, né? Porque foi uma época que eu senti que eu estava muito racional, mesmo fazendo terapia, que eu já faço terapia há muitos anos. E aí foi uma época que eu fui buscar mais essa conexão com o meu feminino. Eu fui para cursos de autoconhecimento, eu fui para meditação, eu fui buscar me reconectar, né? Foi um processo, tá, Gislene? Foi um processo que eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. Aí teve um dia, simplesmente eu acordei e falei assim: é esse o momento de eu pedir demissão. Fui lá e pedi demissão, assim, né? Aí ano passado é esse o momento de eu ir para Florianópolis. Ah, mas Luciane, você vai numa pandemia? Sim, que esse é o momento. Foi só a conexão com o coração, que é energia feminina. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo com ela, mas buscar se reconectar de alguma forma. E é um processo, é sutil, que vai acontecendo de pouquinho a pouquinho. Só As para mulheres precisam, só para precisam disso. complementar, se ela já sentiu, né, deve ter alguma história no sistema familiar dela de dor e sofrimento das mulheres por um masculino adoecido. Então, assim, é muito comum, né? Eu escolher vivenciar a energia yang
para não viver o que a minha mãe, minha avó ou outras mulheres viveram. Então, como eu vi minha mãe sofrer, como eu vi minha avó sofrer, eu não quero. Inconscientemente eu escolho ser igual ou ser parecida a um homem para não estar submetida a essa dor e esse sofrimento. Isso é inconsciente. Então, a Lu falou, né? Eu, como as mulheres do meu sistema, da minha linhagem, falavam muito desse ser mulher é dolorido, ser mulher é só para sofrer, né? Homem, com esse discurso de que o homem sempre é o agressor, ou o homem, né? Então, inconscientemente, eu pensei, a estratégia é ser como um homem. É eu ter minha renda, é eu cuidar de mim mesma, é eu... E esse foi o meu movimento na adolescência, entende? Então, eu queria garantir, porque geralmente essa condição está amarrada à questão financeira. Então, eu queria garantir a minha independência financeira para não estar numa dependência financeira e estar submetida a essas questões. Mas nem sempre esse é um processo garantido, mas te dá uma certa liberdade e autonomia de dizer, oh, chega, para, não quero mais, né? E eu posso ir para outro lugar e garantir isso. E como ela falou que está em desequilíbrio, ela vai perceber que está em desequilíbrio, como a Lu falou, na vida dela, nos outros aspectos, né? A gente é físico, a gente é trabalho, a gente é convivência com outras pessoas, a gente é lazer, a gente é projetos futuros. Alguma coisa deve estar descompensada. Ou sua saúde física deve estar dando gritos, né? Por estresse, por uma somatização, talvez até no seu sistema reprodutor, ou algum outro aspecto você nem está olhando. Espiritualidade, relacionamentos. Então, sempre quando você está em um desequilíbrio muito, muito antenada com uma energia masculina ou muito feminina, alguma parte da sua vida, da sua roda da vida está descompensada. Então, a orientação é senta, silencia 15 minutos e pergunta, eu sou realmente feliz com essa vida que eu estou levando? E aí, assim, se a resposta for não e você não sabe o que fazer, aceita ajuda. Procura ajuda. Porque o Yang é muito de não aceitar ajuda. Querer fazer tudo pela a energia masculina. Eu dou conta, eu faço. Só pelos índices de saúde a gente compara, né? Mulher faz o tratamento de saúde, vai no médico, faz acompanhamento, pergunta o percentual de homens. Eles não vão. Então, a dica que eu te dou é, se você não sabe como sair disso, aceita ajuda. Porque, às vezes, esse é o lugar seguro que você tem hoje. E sair desse lugar seguro, como a gente falou, não é confortável. Mas não é um lugar bom também. Eu gosto muito de usar a linguagem de vídeos e desenhos, quando eu vou falar em grupos, né? Então, essa história aqui da gente falar de sair de um lugar que não é confortável para ir para o outro, tem muito a ver com o mito da caverna, né? Então, eu estou segura dentro da caverna, na filosofia, e lá fora é perigoso. Mas eu nem vejo lá fora. Aí, para você entender de uma forma bem lúdica, aquele filme infantil, Os Croods. Eu li esse livro, e esse capítulo, e a minha filha estava assistindo o filme dela. Mãe, senta aqui para assistir lá pela 10ª vez o filme. Eu falei, gente, é isso. Sair da caverna deles era algo extremamente perigoso, né? Porque na caverna eles tinham uma estratégia de sobrevivência. Mas aquela caverna era um risco de vida para eles, era por tempo limitado também. Então, ficar aí também te limita a vida. Então, sair é ousado, é perigoso, mas existem milhares de possibilidades que as coisas deem certo lá atrás, ou lá na frente, né? A ficar aí não é garantido. Você já está sentindo dor, você já está adoecendo, você já tem desconforto. Então, isso já é um grito. Preste atenção nesses alertas, né? Preste atenção nessas dores. Elas estão te fazendo um alerta, tipo alarme de incêndio, né? Cuidado.
Ah, é isso aí, gurias. Vamos encaminhando para o final. Queria agradecer vocês por terem aceitado o convite, por estarem aqui para a gente contribuir com a mulherada, cada vez mais aí uma pegando na mão da outra, a gente vai mais longe, né? Uma se ajudando e mostrando que é possível aí a gente se conectar com a nossa intuição, com esse nosso coração. E agradecer a Lu, agradecer a Gladys mais uma vez. E eu acho que o recado, assim, de hoje, essa última parte que a gente falou, né, de perguntar para o nosso coração, como a Lu falou, perguntar o que eu devo fazer, se eu tô bem nisso, eu tô bem com essa situação que eu tô vivendo, eu tô bem nesse relacionamento, eu tô bem nessa vida que eu tenho, tô bem nesse trabalho. E ouvir também, dar ouvidos, mesmo perguntar, mas deixar a resposta reverberar em ti e fazer sentido, se ela fizer sentido, e se propor também a aplicar, porque acontece que às vezes a intuição tá ali dizendo para ti, não faz isso, e tu continua fazendo, ela tá quase jogando na tua cara e tu tá lá fazendo igual. Então, eu acho que esse se permitir pedir ajuda também é ser ajudada por esse nosso coração, esse nosso instinto que vem das nossas ancestrais, desse nosso poder de criação que a gente tem no nosso útero, toda essa energia aí que a gente tem, e a gente pedir ajuda, escutar o nosso coração e o próximo passo é pedir ajuda para outras pessoas, né? Estar aqui na live, nos ouvir é uma forma de clarear o caminho que tu tem que seguir desse alerta vermelho, ele ficar mais claro ainda, em um momento procurar uma terapeuta, procurar uma psicóloga, procurar o que tu conversar com alguém para entender o que está acontecendo e arriscar mais, né? Arriscar sair da infelicidade, como a Lu estava falando, e sair disso e achar realmente quem tu é, colocar realmente a tua identidade ali, né? Porque às vezes a gente está com uma identidade que foi construída, mas a nossa mesma não, a gente não descobriu até agora. Então, gratidão, meninas, pedir para vocês se despedirem, vai ficar gravado assim, já vou compartilhar aqui no final. E um beijo mais uma vez e podem agradecer também. Obrigada, tá, Tuti? Obrigada pelo convite. Muito agradecida e boa tarde para todas aí e para quem está assistindo também. Tuti, mais uma vez, obrigada. Lu, obrigada. Você falou do Diorei, também sou membra, também faço Diorei. E Que legal! e eu queria deixar um recado, né? Eu acho que tanto eu como as meninas, a gente está fazendo esses atendimentos também online, né? A pandemia impulsionou o atendimento online. Eu não sei se a Lu faz, mas às vezes Sim, alguma sim. mulher que Todos online. Nesse momento, todos online. está assistindo a nossa live, né? Conectou com uma de nós, mas não está na mesma cidade. Hoje o mundo é digital. Então, a gente já deixou o Instagram aí. Quem sentiu conexão e está num momento desses que a gente escreveu, contacta a gente, que esse é o nosso servir, né? Então, agradecer a todas que estiveram, que assistirão, e vocês duas pela permissão de estar aqui, né? Um beijo grande e bom dia. Obrigada, Gladys. Obrigada. Beijo, gurias. Beijo. Beijo. Gratidão enorme. Beijo Tchau. todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.